A Câmara dos Deputados deve votar hoje 2 projetos de lei que são antigas reivindicações da bancada ruralista e atingem diretamente as ações do MST. De volta a Brasília com o repórter Pedro Nascimento, que acompanha esse tema. Pedro, o movimento acontece após tensões do presidente da casa, Arthur Lira, com o governo e com o MST. Exatamente, Kátia. Junta tudo ali no mesmo bolo e a gente tem um clima muito tenso neste momento entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, abriu, portanto, a caixinha de ferramentas, como a gente costuma dizer, para lidar com essa insatisfação com o Planalto. E essas votações que você citou, por exemplo, já são uma amostra do que está por vir. Só para a gente contextualizar o nosso ouvinte, seguinte, na semana passada, o Arthur Lira reclamou publicamente do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável por lidar com esse diálogo entre o presidente Lula e os parlamentares. Desde o ano passado, eles já não se falavam. E agora, Lira chamou Padilha de incompetente e desafeto pessoal, Usou palavras pesadas aí para lidar com Alexandre Padilha. E ontem, o governo teve uma outra atitude que deixou Lira ainda mais insatisfeito. O primo dele, Wilson Lira, ocupava o cargo de superintendente regional do INCRA em Alagoas. Isso já vinha de muito tempo, a nomeação dele ocorreu ainda no governo Michel Temer. E o Wilson sempre foi alvo de críticas do MST, que chegou a apresentar um nome ao governo no ano passado, e aí, em meio a esse embate entre Lira e o Planalto, o governo decidiu demitir o primo de Lira, isso aconteceu ontem, e indicar essa pessoa nomeada pelo MST. A gente lembra que o INCRA tem entre suas atribuições justamente a reforma agrária. Lira não gostou. O acordo com o governo é para que ele pudesse indicar o substituto, o que não aconteceu, e aí a gente teve essa troca da seguinte forma. Lira vai autorizar a instalação de 5 CPIs na Câmara, número máximo permitido. Ainda não está definido quais serão, mas a gente tem aí na fila, por exemplo, a CPI do abuso de autoridade do judiciário, CPI do crime organizado, do avanço do crack, do tráfico infantil, enfim, em via de regra, todos esses assuntos servem de palanque aí para a oposição, E a gente tem também esses 2 projetos de lei que são antigas reivindicações da bancada ruralista e que atingem diretamente as ações do MST. Um deles permite a retirada de invasores de propriedade privada sem a necessidade de ordem judicial, e outro projeto, também será votado hoje, é o que veda a concessão de benefícios sociais a invasores de propriedades. Todos esses projetos tramitam em regime de urgência, portanto não passaram por nenhuma comissão da casa, já foram direto para votação no plenário. E tem muito mais aí por vir. Há o temor no Planalto de que o momento turbulento, entre o governo e o presidente Arthur Lira se reflita em derrota em votações, e é bem possível que essa situação fique pior ao longo da semana, mas claro, a gente vai acompanhando como é que vai ficando esse acerto, esse acordo entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governo Lula.